Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, chegamos à sexta-feira, dando sequência aqui às leituras diárias propostas para devocional pela CPAD, a classe dos adultos, neste quarto trimestre de 2024, que estudamos as promessas de Deus, o tema semanal da lição de número 4, que, querendo Deus, será aplicada no dia 27 de outubro de 2024, é a promessa e obediência. É o tema semanal. Para esta sexta-feira, os editores propuseram o tema: Jesus requer de nós a obediência no novo concerto. O texto em apreço encontra-se no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 14 e versículo 15. Assim está escrito: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse é também o texto áureo da lição. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Essa passagem do Evangelho é o centro de uma série de instruções finais que Jesus repassa aos discípulos antes da sua paixão e morte. Isso é muito significativo, já que as últimas palavras de alguém que pretende se ausentar por um tempo são as que ele classifica como as mais importantes. Quando alguém vai viajar, vai se ausentar, logo ele procura passar instruções para quem vai ficar do que ele classifica mais importante. Assim, Jesus traz uma verdade material para todos nós. A verdade que Jesus traz nesse versículo não é teórica, mas é uma verdade material. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outra, numa tradução livre, seria logo: se me ama, logo me obedece. Se alguém me ama, logo me obedece. Mas nos vem a pergunta: obedece o quê? Qual é, então, na verdade, o sentido desse texto? Logicamente, o contexto imediato vai dar ali uma noção, mas mais propriamente, Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22 do Evangelho de Mateus e versículos 37 a seguir, Jesus nos diz: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. No próprio capítulo 14 de João, Jesus chega a explicitar que no capítulo 15, aquele que quer guardar o mandamento deve amar como ele amou. O certo é que Jesus então resume, depois de uma pergunta dos doutores da lei, de qual seria o grande mandamento, que os dois primeiros mandamentos, os principais, é amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu, aí ele diz, todo o teu coração, alma e todo o teu pensamento. Várias implicações existem nessas três facetas aí da consciência humana. Mas o que Jesus, através desse texto, quis nos dizer é que nós seremos julgados e esses mandamentos devem ser observados com sinceridade, com inteireza, com integralidade de quem nós somos, de quem você é, de quem eu sou. Ninguém será julgado porque não se parece com os grandes pregadores ou ícones da história da igreja, ou os grandes reformadores,
ou hoje os atuais pastores, porque não tem os trejeitos e a fala parecida. Não, ninguém será julgado por não ser outra pessoa, mas nós seremos julgados pelo Senhor, nós seremos aferidos pelo Senhor Jesus por aquilo que nós somos, pela nossa sinceridade, a nossa consciência. Em João, no capítulo 9 e versículo 41, alguns religiosos que viram um milagre poderosíssimo de Jesus se irritou com o Senhor. E no versículo 40, os fariseus que estavam vindo Jesus, disseram: nós também somos cegos? Porque Jesus comparou a cegueira daquele homem que havia sido curado no capítulo 9 com a cegueira espiritual do povo. E no versículo 41 do capítulo 9, Jesus responde: disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, em linhas gerais, o que o Senhor está dizendo? Se vocês confessassem a vossa cegueira, se vocês reconhecessem que não podem enxergar a graça de Deus, então talvez haveria solução, talvez haveria salvação para vocês. Certamente aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, nós sabemos. O apóstolo João, por mais de uma vez, na epístola também, que ele escreve, a epístola universal do apóstolo João, a primeira epístola, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí uma prática muito esquecida nos nossos dias, que é a confissão de pecados. Aquele que confessa, reconhece o seu pecado. Ele diz: se dissermos que não pecamos, então nos enganamos a nós mesmos. E não é pequeno o número de pessoas que querem demonstrar uma pseudo-santidade diante do povo, diante dos outros, seja ele líder da igreja, seja ele um membro congregado, mas quer demonstrar uma pseudo-santidade, uma infalibilidade. Não, isto não existe, absolutamente. Todos nós, ainda que não sobre o domínio do pecado, ainda que não sofrendo a culpa do pecado, estamos sob a presença do pecado no mundo. E somos tentados, e acidentalmente pecamos ainda estando aqui. Um dia, mediante a glorificação, estaremos livres da presença do pecado. Por enquanto, temos que amargar a condição da criatura ou da criação humana, que é uma criação caída, degenerada e que peca. O crente peca por acidente, se arrepende, confessa os seus pecados e é perdoado. O ímpio peca por agenda, por propósito, não se arrepende e é condenado. Muito bem. Assim nós vemos que a obediência, ela entra em condição para que a promessa de Deus ocorra. São daquela categoria de promessas que depende a obediência para que ela seja de fato efetivada. Nós vemos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, um texto também muito conhecido, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz: rogo-vos, quase pedindo ali pelo amor de Deus, né?
Então, a obediência, tanto no modo de pensar, isto mesmo, o cristão, ele não pensa segundo o seu próprio instinto, suas próprias emoções, o seu próprio sensorialismo. Não. O cristão pensa de acordo com a palavra de Deus. Nós pensamos aquilo que a palavra de Deus nos manda pensar. Nós falamos aquilo que a palavra de Deus nos manda falar. Nós cultuamos da maneira que o Senhor requer o culto. O culto cristão, ele não é aberto a inovações. Ele está prescrito na palavra de Deus. Tudo que não está prescrito nas Escrituras sobre o culto não deve ser praticado. E aqui um parênteses. Até a oração possui uma forma de se comunicar com Deus específica. Quando Jesus, no próprio Evangelho de João, no capítulo 14 mesmo, mas no versículo 13, diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Então, a oração que nós fazemos é a oração a Deus em nome de Jesus. Temos visto com muita estranheza nos nossos dias as pessoas se utilizarem da fórmula batismal para orar ou para outros ofícios da igreja. Então, alguns já que oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é: estão orando a quem? Se eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estou orando a quem? Não, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No batismo, quando aquele candidato desce as águas do batismo, o oficiante deve pronunciar: "Segundo a tua confissão, sejas batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Aí sim, que é um ato que está se fazendo, ministrando em nome de Deus. A oração não. Não oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Nós não consagramos ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós consagramos em nome de Jesus. Nós não declaramos alguém perdoado, por exemplo, até porque não temos essa função, mas nós dizemos como Jesus disse: "Os teus pecados estão perdoados", quando aquela pessoa recebe Jesus no seu coração. Tudo gira em torno de Jesus. E por fim, esta obediência, principalmente a fé, como um conjunto de doutrinas sagradas que vão levar o crente à promessa derradeira, que é a glória de Deus, a glorificação. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que Deus faça com que o Espírito Santo introduza esta verdade, que a obediência a Jesus Cristo é que origina as bênçãos espirituais e que influenciam materialmente nas diversas áreas da nossa vida. Deus te abençoe. Amém.